Fala, celebrante! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa videoaula especial da melhor profissão do mundo, sobre a melhor profissão do mundo, ser celebrante de casamentos. Esse conteúdo é especialíssimo, pois fui lá no meu livro branco de conhecimentos, este conhecimento que tem acesso os meus alunos mais graduados, e trouxe aqui de maneira prática, disruptiva, para que você obtenha um entendimento especial sobre essa profissão que é celebrar casamentos. Uma profissão já reconhecida pela mídia, já reconhecida pelo mercado, já desejada pelos noivos. E eu vou mostrar para você os segredos revelados dos 7 passos para se tornar celebrante de casamentos, meu e-book best-sellers. E você está fazendo o download hoje. Aqui abaixo desse vídeo tem o link para você receber o e-book. E vem lá do fundo do baú do meu livro branco de conhecimentos estratégicos para a celebração de casamento. Então, nós vamos chamar esta videoaula de o mapa da profissão, porque quando nós temos um mapa, nós não nos perdemos no caminho. Mas, já te adianto de antemão, o mapa não mostra o território. O mapa não mostra o território. O que quero dizer com isso? Que não é porque você tem um mapa que você consegue fazer a leitura detalhada do território. Essa leitura detalhada do território exige uma transformação profissional que envolve um impulsionamento de evolução pessoal para que os seus melhores dons, maiores dons, se destaquem na sua carreira e traga a você os resultados que você sonhou, deseja e merece. Assim, ó, uma luz que vai clareando o território. É importante você ter um mapa, mas se você não tiver a melhor visão para enxergar o par e passo no território, nada adiantará. Então, vamos aqui para o conteúdo que eu vou partilhar aquele conhecimento que me trouxe a esse status de celebrante reconhecido, renomado no mercado e que já tem uma carreira de 21 anos para contar histórias. Este e-book traz para você alguns fundamentos importantes, que nós vamos ver alguns juntos e um pouquinho mais detalhado com as histórias que eu posso contar para você. Quando nós olhamos para o que é novo, nós costumeiramente chamamos de isso é estranho, isso é estranho. E será estranho até que deixe de ser novidade e passe a ser assimilado juntamente com os conhecimentos que você já tem como algo natural, algo que agora é conhecido, então deixa de ser estranho. O fato é que muito conhecimento empírico está envolvido no que apresentam invariavelmente os celebrantes de casamento. Alguns, notoriamente, costumam dizer para outros colegas celebrantes, para profissionais do mercado de casamentos, que o jeito dele, eu tenho o meu sistema, eu tenho a minha a personificação do que eu faço é única. São verbalizações que tendem a demonstrar apenas que a pessoa tem medo de ser descoberta em águas rasas. Olha, o que eu sei fazer é isso. Não me peça além, porque foi isso que eu aprendi sozinho. Foi isso que eu fui nos livros e, por autodidatismo, colhi onde pude informações para fazer como eu faço. Então, eu peguei um mapa, né, e o que eu enxerguei de território foi o que eu intuí fazer para chegar até aqui onde eu estou. É importante nós desfazermos essas ideias, esses pensamentos que nos colocam à mercê da insegurança, da falta de autoconfiança, da dificuldade de validação
de uma autoridade que nós desejamos ter ao fazer profissionalmente aquilo que nos propomos e até somos pagos para isso. Então, eu vou te ajudar nessa videoaula a enfrentar essas situações quando começa a empilhar conhecimentos para transformá-los em ferramentas de atitudes para você desenvolver seu negócio de celebrações de casamento. Informação importante é que não é possível que você se coloque no mercado de casamentos como freelance. O mercado já se desenvolveu. Nesses pouco mais de 20 anos em que eu atuo nesse mercado, o mercado nos dá reconhecimento, o próprio mercado de casamento, decoradores, confeiteiros, organizadoras de casamento, alfaiates, grandes designers de vestidos de noivas, são profissionais, fotógrafos, cinegrafistas, são profissionais assim que já reconhecem a importância, a validade e o quanto os noivos devem investir na verdadeira profissional celebrante de casamentos. E o que é o comportamento que pode aparentar, ocasionar que você seja visto, que você seja vista como freelance? A falta de uso dos 3 pilares fundamentais para que você crie seu negócio de celebrações com foco e eficiência em obter resultados. Quais são esses 3 pilares? Para você atrair mais clientes, para você faturar mais e mais. São 3 pilares importantíssimos que eu vou partilhar com você a partir de agora. Vamos juntos? Vamos permanecer até o final dessa aula focados, porque eu desejo que você enxergue ao longe, na sua trajetória profissional, o oceano azul e não a praia com a marolinha que vem depois da arrebentação. Ficar na superficialidade profissional vai fazer você parecer um freelance. E o freelance é um quase profissional que era há pouco tempo amador, ou é um profissional já, mas que não tem foco em fazer só determinado trabalho. Ele também faz o que aparecer como possibilidade de ganho financeiro. No mercado de casamentos, nós somos vistos por dentro e por fora pelo nosso cliente, porque ele está buscando alguém a quem confiar sua intimidade de transformação. Os noivos são protagonistas na hora da celebração do casamento. Eles protagonizam a mudança. E o celebrante, a celebrante, como atuador principal da cerimônia, como condutor através do discurso enunciado do casamento, ele, no máximo, vai ser um ator principal coadjuvante do protagonista. Nunca o protagonismo está na celebrante ou no celebrante de casamentos. É importante que você utilize uma ferramenta especial para fazer justiça consigo mesmo nessa construção da sua empresa de celebrações de casamento. E essa ferramenta, eu gosto de transferi-la para a sua responsabilidade da maneira correta. É o seu bloco de notas, o seu livro branco de notas para o sucesso. Aquilo que vai criar pensamentos disruptivos, pensamentos que fogem do pensamento médio ou razoável. Eu estou me esforçando. Se eu me esforçar bastante, eu vou ter resultado. Saiba que o esforço não garante resultado, porque se você se esforça de maneira errada, errado vai dar. Não vai dar bom no final. Não vai dar bom. É necessário que você faça o esforço da maneira correta, naquilo que deve ser foco do seu esforço. Simplesmente, nós fomos ensinados de uma maneira diferente a respeito disso. E o posicionamento correto é o primeiro pilar fundamental do empreendedorismo em qualquer área profissional. Por que não seria para o profissional, para a profissional celebrante de casamentos? Posicionamento correto tem a ver com a percepção que os clientes, os noivos, terão
da sua autoridade, da sua capacidade de ter em si reunidos conhecimentos que farão a entrega do seu trabalho ser positivada pela transformação que gera. Se sua missão é inspirar pessoas, você provavelmente vai querer inspirá-las para o melhor que elas podem se tornar, para o melhor que elas podem fazer. Nós fazemos isso com nossos filhos, os inspiramos para serem melhores, até como pais cobramos responsividade da parte deles. Nós fazemos nosso esforço e pedimos que eles façam o esforço deles. Então, as frases, os pensamentos que você ouve nessa aula e em todo o conteúdo da Escola de Celebrantes HB7, aquilo que chama-lhe atenção, aquilo que fizer sentido para você, aquilo que criar uma pulguinha atrás da orelha, concordando inicialmente ou discordando inicialmente, coloque por escrito, no papel, para formar o seu livro branco de sucesso, seu bloco de notas de sucesso, seu caderno de notas para o sucesso. Posicionamento profissional é a primeira mudança que você faz na sua forma de agir como profissional. Ter um posicionamento não é se anunciar, ter um cartão de visita, ter uma boa página de website, publicar nas redes sociais. Posicionamento tem a ver com o que começa dentro de você para ser percebido, mesmo quando você está calado, calada, em silêncio. Posicionamento é a sua assertividade, é a sua autoconfiança garantidora de que você saberá agir da maneira correta, se esforçando para a entrega merecida que o cliente espera, que o cliente contratou para ter. E nós temos passos importantes para que você se garanta a alcançar um posicionamento a ponto de ser convidado por televisões, jornais, para dar entrevista como profissional celebrante de casamento. Tenho dezenas de alunos que foram chamados em canais de televisões para isso, e canais de rede nacional. Programas de alcance nacional entrevistaram nossos alunos formados, pois eles se posicionaram da maneira correta nos seus mercados locais e foram reconhecidos pelas retransmissoras, pelos jornalísticos locais. É isso que eu desejo a você. Eu me recordo que quando comecei, lá em 1999, eu tinha um posicionamento dentro de um mercado que não existia. Não existia. Veja só quantos desafios quando você está no empreendedorismo pioneiro. Pioneirismo dentro de uma área. Só se reconhecia, quando comecei a celebrar casamentos profissionalmente, celebrantes de casamento que viessem originados de cartórios, como juízes de paz, ou de igrejas católicas ou evangélicas. Nós temos mais de uma igreja católica nesse Brasil. Nós temos a católica apostólica romana, nós temos a católica brasileira, nós temos, enfim, as igrejas católicas, tanto do mundo católico quanto do mundo dos evangelhos, né, dos evangelistas, né, dos evangélicos. É um mundo cristão, esses dois mundos que nos rodeiam com maior proporção de pessoas os defendendo, sim, é a tônica brasileira. Mas nós temos centenas de noivos que são ateus, agnósticos, que são espíritas, kardecistas, que são umbandistas, são do candomblé, são do judaísmo, né? São da Seixonoye, são do budismo, são Hare Krishnas. Né? Então, quando a sociologia se aprofunda no estudo das transformações de comportamento social das sociedades brasileiras, que são locais essas análises, porque cada sociedade tem um comportamento que inclui folclore e tradições diferentes, a sociologia classifica essa nova família brasileira como plurirreligiosa. Plurirreligiosa. O plurirreligiosismo passa a ser um estudo científico na faculdade de sociologia. E como atender noivos que se casam oriundos de famílias tão diferentes quanto essas, que são originadas por fundamentações religiosas tão diferentes e muitas até opostas? O seu posicionamento, além de dar aos noivos certeza de que conhece ritos, conhece tradições, tem
percepção dos fundamentos religiosos diversos do nosso país, necessita de dar ao seu cliente noivos também a percepção de que você entende o negócio de trabalhar pelo cliente, de dar a ele o segundo princípio da fundação ou da fundamentação de negócio que atende clientes. E este segundo princípio dentro do fundamento posicionamento, recordando, o primeiro princípio é o posicionamento. O segundo princípio dentro do posicionamento é curar a dor. Curar a dor do cliente, que é justamente esse cliente que vem nessa transformação sociológica. Eu me recordo que quando me posicionei lá, no final dos anos 90, eu tinha buscado a ajuda de parceiros do mercado de casamentos, bufês, espaços, gastronomia, fotógrafos, cinegrafistas, pessoas com as quais eu já tinha havido proximidade oportuna com eles de outros trabalhos em outras áreas que eu realizei. E eu cataloguei-os, eu me organizei com eles, fiz uma pesquisa de visão, de conhecimento, de repetição de locais que trabalham, de grupos que trabalhavam repetidamente juntos, e solicitei ajuda, porque como pioneiro numa área em que não se reconhecia o não padre, o não pastor, o não juiz de paz, não era conhecido como possível celebrante de casamento, ainda mais acrescido da palavra profissional, eu busquei esse apoio, eu busquei essa ajuda. E quando eu comecei a lidar com a dor do cliente noivo, do cliente noiva, dor essa que eu já havia descoberto existir antes de me posicionar, quando comecei pesquisando onde iria colocar meus passos numa jornada nova, eu fui descobrindo cada vez mais dores. E fui descobrindo mais histórias de dessabores que os noivos conheciam ou até haviam presenciado em outros casamentos. E eu fui fazendo uma compilação para que eu pudesse dar estudada a resposta, testada e experimentada a resposta a cada uma dessas dores. E isso me ajudou a alinhar o meu discurso, porque nós vendemos o nosso discurso. E, eticamente, temos que viver o discurso que enunciamos sobre quem somos, qual o trabalho que realizamos e qual a solução que nós damos. E aí você tem a crível autoridade percebida pelo seu cliente. Ele vê que você tem posicionamento, posicionamento pessoal, posicionamento profissional e posicionamento de negócio. Aí ele vai procurar saber se você tem a cura da dor dele. Quando você compra sapatos novos, não é para que seu pé pare de doer com o sapato velho? Essa é a dor da qual eu estou me referindo. Todos nós adquirimos algo, todos nós buscamos uma solução porque alguma coisa nos incomoda, alguma coisa nos dói. E a fala homilética do religioso e a fala curta, despreparada e impessoal do juiz de paz sempre incomodou os noivos. Sempre incomodou os noivos. O juiz de paz não tem a necessidade legislativa, ele não tem a necessidade executiva de se reunir com os noivos antes. Ele precisa cumprir o Código Civil Brasileiro de perguntar de ofício se é de livre e espontânea vontade para que o cartório emita a certidão de casamento. Os religiosos, da mesma maneira, muitas vezes não conhecem a pessoalidade dos noivos. Até se reúnem com eles antes, conversa com eles, dão um curso de noivos, um curso que é uma evangelização cristã e não uma orientação humana para a vida de casados. E a formação da família, ela é constituída durante o tempo de noivado. Nós não vamos andar de bicicleta montando a bicicleta. Você compra a bicicleta, ela vem na caixa desmontada. Aí você fala, agora eu vou sair pedalando minha bicicleta? Então, não. Os noivos, quando eles marcam a data do casamento, eles marcam a data em que a bicicleta vai estar montada.
E durante o tempo que eles noivam, eles estão montando a bicicleta, juntos, noivo e noiva. Esse montar a bicicleta do casamento é formar a família. A família é formada por dois princípios lógicos. A sua matriz, construída sobre pilares fundamentais de conhecimento de vida. Isso não precisa ser um estudo que os noivos façam para que possam verbalizar as terminologias corretas da vida. É um conhecimento natural que vai se adquirindo por experimento de relacionamento, mas ali eles estão apresentando suas virtudes e na prática e experimentando as suas resistências às virtudes que um apresenta ao outro sob determinada pressão, sob determinada necessidade, até que eles consigam fazer com que o encaixe que é o casamento se torne fluido, se torne móvel, se torne forte, não se quebre mesmo tendo movimento. Sem a rigidez do regramento da igreja, que deixa eles no raso, tendo que obedecer o que é falta de entendimento de que, enquanto estão construindo o casamento durante o tempo de noivado, é que eles já devem ter as certezas de como vão viver o casamento. E aí, quando você termina de construir sua bicicleta, você já tem a bicicleta pronta. Aí você sobe na bicicleta e pedala. Pode até participar de competições. Os noivos, quando eles celebram, quando eles compartilham através do discurso de casamento suas verdades, as suas certezas absolutas de de felicidade e como obtém a felicidade um com o outro em participação de comunhão de viver, eles já estão com a família pronta. Aí eles vão viver a família montada, para aumentá-la, tendo filhos, para desenvolvê-la, para atualizá-la, aprimorá-la, evoluírem um com o apoio do outro como seres humanos, fortalecendo a família. Então, qual é a dor que o celebrante tem que curar? Nós temos as dores da entrega dentro da celebração, a fala correta, a fala clara, a fala que não é só para emocionar. Só emocionar é beirada da praia, sabe? Marolinha rasa. Inspirar as pessoas é quando você já tem experiência de ir mar adentro. Transformá-las é quando você está no Oceano Azul. Estou falando de distanciamento, de desenvolvimento. Você é amador, você é profissional, você é especialista. Você tem esses três estágios, começo, meio e fim. E olha que, como especialista, é infindável a conquista. Quando você chega no estágio especialista, você ainda tem um caminho infindável de aprimoramento de especialidades, outras que você pode agregar. Então, o celebrante de casamento tem uma grande oportunidade de, através do discurso, corrigir um sentimento mal dimensionado. Mas ele não vai corrigir com o discurso, ele vai corrigir com o trabalho que ele faz para chegar no discurso com os noivos. É aí que muitos celebrantes que estão atualmente no mercado falham, porque acreditam que estão trabalhando no mercado de casamentos e ganham um bom dinheiro, e isso é o suficiente. Isso é do tamanho que a pessoa enxerga. Essa é a visão de território que a pessoa está tendo. Ela olha mais para o mapa do que para o território. Não descobre todas as possibilidades. Então, segundo o princípio, alinhe o seu discurso de trabalho com o seu discurso de vida, com o seu discurso de venda. Qual é o benefício final que o seu cliente vai alcançar? Que benefício ele tem com a solução que você oferece com o seu trabalho? O terceiro princípio é um mindset premium. O que é mindset? Uma palavra em inglês, significa pensamentos. Como a palavra que fala de um conjunto de coisas que são imateriais, intangíveis, pensamentos, nós temos que descobrir que pensamentos são ferramentas, pensamentos são gatilhos, pensamentos são transformadores, pensamentos positivos geram realidade positiva, pensamentos negativos geram realidade negativa. E o conjunto de pensamentos leva muitos a até terem crenças mesmo devocionais.
Pessoas que acreditam em algo e não conseguem ter ouvidos para perceber se poderia haver diferença. Se fecham em alguns pensamentos que são transformados em crença. Eu acredito profundamente, olha, do fundo do meu coração, quantas vezes nós ouvimos essas fraseologias usadas no cotidiano por muitas pessoas. Olha, eu tenho absoluta certeza que isso não vai dar bom. Eu tenho absoluta certeza que não é assim. Olha, na minha opinião, eu acho que não deve ser assim ou não deve ser assado, ou que deve ser assim ou deve ser assado. Muitos até verbalizam regramentos sobre a vida dos outros, sem olhar para si, se o seu conjunto de pensamentos, ele é um conjunto de pensamentos de rico conhecimento, de probatória realidade. São pensamentos de probatória realidade. São pensamentos que você experimenta antes de emiti-los. Será que eu tenho absoluta certeza do que vou falar? É o pensamento reflexivo. É o pensamento que faz você enxergar a si próprio como uma pessoa capaz de desenvolver maiores e melhores dons em si mesmo, estar mais preparado para auxiliar o outro. Não é só ter empatia, não é só ter resiliência, não é só ter paz, porque todas essas possibilidades estão de igual para todos os seres humanos. Mas, além de ser prestativo, você pode alcançar conhecimento e experimento e se tornar prestadio. Prestadio é quando você não trabalha com o seu ego. Exemplo, eu sou prestativo. Olha a aula que eu coloquei para vocês aqui. Olha, eu coloquei essa aula aqui. Eu sou prestadio. Olha, tem uma aula à disposição da sua pessoa, seria legal se você assistisse. E eu não falo isso para você, eu escrevo isso numa rede social e deixo lá esperando que alguém venha e se beneficie daquele serviço que eu prestei. Há necessidade de eu ficar esperando ver quem é que vai lá assistir a aula e vai vir aqui fazer um agradecimento, fazer um respeitoso gesto reverenciando a minha atitude? Não. Então, existe uma palavra que é parecida com ser prestativo, que é a palavra prestadio ou prestadia, atuação prestadia. Quer dizer, eu me presto a fazer algo em benefício de desconhecidos e deixo pronto para que, quando o outro receba, se sinta beneficiado. Exemplo, o trabalho de nossas auxiliares da limpeza das salas de aula do primário. Você se recorda quem era a auxiliar de limpeza da escola quando você estudou no primário? Mas você gostava de chegar para a aula todos os dias e ver as carteiras alinhadas, a sala limpa, sem nenhuma sujeira, não tendo nenhum cheiro ruim para atrapalhar a sua aula? Além de estar ali cumprindo a obrigação, quando aquela funcionária fazia, ou funcionário, fazia a limpeza da sala de aula, colocando amor para fazer bem feito, ali estava acionado, sem até que a pessoa soubesse, um estado prestadio. Eu vou limpar essa sala, mais do que pela obrigação de ganhar o meu salário, eu vou limpar essa sala porque beneficia que as crianças estudem melhor. Esse pensamento dentro do ser humano é que aciona o estado prestadio. Isso tem a ver com a lei da gratitude. A lei da gratitude não é só agradecer, é ter sincera gratidão a respeito de algo. É dar significância à palavra. E significância da palavra é você buscar a realidade do que a palavra diz. Exata realidade do que a palavra diz. Então, esses conhecimentos fazem diferença na hora de você trabalhar com noivos, principalmente quando você quer escalar clientes mais qualificados para que você receba um cachê melhor, quando você quer abranger ainda mais noivos de diferentes formações de vida, educacional e até religiosa. E aí você tem que entender que existe a necessidade de uma transformação na sua pessoa para você se tornar capaz de acolher o outro. Como falava, a possibilidade de todos nós apresentarmos todas as tipologias de personalidades diferentes possíveis a qualquer ser humano não faz diferente. Na hora da paz, você faz a paz. Na hora da guerra, você faz a guerra. Na hora do fazer o mal, você faz o mal, porque na guerra você não pode ir para fazer o bem ao inimigo. Então, nós temos a capacidade do bem e do mal. Quanto mais ficamos presos a um grupo de pensamentos que nos colocam entre o bem e o mal,
não o mal ruim, tá? O mal necessário. Ser duro na hora que tem que ser duro. Combater e vencer o inimigo na hora que tem que vencer o inimigo. Disso é que é ser mau e duro, mas nós somos capazes até mesmo de fazer a maldade pura. Pense, o equilíbrio do bandido é ser bem-sucedido em roubar. Então, nós temos esse conjunto de personalidades possíveis de usarmos, e desse conjunto de personalidades nós temos aquelas que mais nos caracterizam. E muitos acabam ganhando uma certa característica de autoconfiança, mas uma autoconfiança exagerada. E a autoconfiança exagerada, ela é arrogância. Por isso, dou esses exemplos para contar para você que se você apenas observar as pessoas à sua volta, você vai reconhecer essas diferenças nas pessoas com as quais você convive. E é isso que eu busco que você conquiste hoje comigo. Ter despertado a percepção de como esse conjunto de fundamentos, esses princípios que estão dentro dos fundamentos, farão a diferença para a sua carreira. Estão no e-book que você vai baixar, o link para o e-book está aqui abaixo desta videoaula, e nós vamos agora para o segundo pilar. O segundo pilar da melhor profissão do mundo. O mapa da profissão traz como segundo pilar a estratégia. E olha, esses 3 pilares, esses fundamentos que eu estou compartilhando com você hoje, fazem parte dos 7 passos para se tornar celebrante de casamento de sucesso, que é a minha obra best-seller de maior alcance em toda a minha vida. Nem os 3 livros que eu fui escritor deles pela editora Ser Mais, livros físicos, tá? 3 livros sobre treinamento e desenvolvimento pessoal pela editora Ser Mais, foram mais amplamente distribuídos do que o e-book A Profissão, os 7 passos para se tornar celebrante de casamentos. E esses conhecimentos que agora eu trago para você fazem parte dessa estratégia de 7 passos, onde a metodologia transforma o que é possível em realidade. Porque o método ele é experimentado cientificamente. Todas as vezes que ele é praticado da maneira correta, ele trará o mesmo resultado. Eu experimentei na minha carreira e obtive sucesso. A forma como eu experimentei cada um desses passos na minha carreira, eu ensino pela Escola de Celebrantes HB7 e deu resultado e ainda dá resultado para mim, e resultados cada vez melhores. Eu ensino para que você possa, dentro do território, colocar seus pés na pisada dos heróis, onde os heróis deixaram marcas, os heróis anteriores a nós, passando pelo território, foram até o território através de conquistarem o mapa. Está encaixando a história para vocês agora? E eu ensino para vocês. E o segundo pilar é estratégia. No livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele fala que o inimigo pode até descobrir, fazer uma investigação, uma espionagem e descobrir o segredo da sua metodologia. Mas Sun Tzu fala que nunca descobrirão a minha estratégia. Então, não é só ter método, mas usar as estratégias corretas. E estratégias vão dar sustentação aos 3 fundamentos do primeiro pilar, que é o posicionamento. A estratégia que eu utilizei quando comecei minha carreira, já deixei aqui contada para você e vou recapitular. Eu encontrei parceiros no mercado que me ajudassem a tornar a profissão celebrante de casamento conhecida, aceitável, me apoiassem me apresentando noivos e uma segunda estratégia. Eu pedi ajuda, pois estava começando. Pedi oportunidade para clientes que me pagaram. Olha, não quero apenas que você me pague o serviço que vou fazer. Eu peço que você me dê essa oportunidade para que eu prove a você que o resultado será este que estou prometendo. E nessa lição de vida, eu trago a seguinte frase: quem sabe pedir, merecerá receber.
num sentido enorme que nos remonta ao nosso estado inicial do viver. Nós chorávamos, né? Aberradamente. Berrávamos em choro porque queríamos mamar, nós estávamos com fome. Nós queríamos que a dor da cólica, né, desaparecesse. Nós berrávamos quando assustávamos pela altura com que éramos carregados. Um bebê sabe pedir. E quando que você nega a acudir um bebê de colo? Segurando firme para ele não cair no chão, dando a ele a mamadeira ou levando-o até a mãe para que ela dê o peito. Quando que você não vai atender uma criança buscando o remédio que cure mais rápido aquelas cólicas horríveis que a criança sente no abdômen? E olha, ela não sabe ainda andar, não sabe ainda falar, não sabe ainda nem controlar as próprias necessidades fisiológicas. Nós fomos criados no mundo que nos ensinou a usar bloqueios. E o medo impulsiona que cada vez mais nós estejamos buscando uma redoma de vidro para nos proteger do outro, porque o outro é estranho. Esse professor é estranho. Olha a maneira dele falar, olha o que ele diz. Mas eu sou estranho enquanto você não me conhece. E eu só consegui emprego desde os meus 12 anos de idade, quando veio minha primeira carteira assinada, e eu já trabalhava desde os 8 anos, porque foi um estranho que acreditou em mim e me deu a oportunidade. E por que que nós fomos ensinados a não falar com estranhos, ter receio do que é estranho? Entendeu? O conjunto de pensamentos que atrapalham você colocar a sua estratégia para funcionar. E o terceiro pilar, sistematização. Sistematizar um trabalho. Então, como que você alcança a prova científica? Você pega uma metodologia, aplica ela, aplica ela, aplica ela. Você tem 3 resultados. Esses resultados foram iguais? Não. Onde é necessário o ajuste? Você ajusta. Aí você, com as correções devidas, aplica a metodologia novamente. Aplica novamente e outra vez. Os resultados foram os mesmos, você tem uma prova científica. Todas as vezes que você continuar aplicando da maneira correta uma metodologia, você vai ter os resultados. E lá atrás, eu entendi que se eu pedir a sua atenção da maneira correta, se eu for sincero e alcançar que você compreenda o significado do meu pedido de atenção, e você der atenção concentrada, é porque eu demonstrei ter merecimento da sua atenção. A vida é um jogo de ganha-ganha. Quando é um que ganha e o outro perde, ou é um que perde e o outro ganha, nesses 3 jogos da vida, você só vai ter êxito com o ganha-ganha. Ganha o outro e ganha você. Aí me perguntaram, professor, então por que que você compartilha essas aulas todas gratuitamente, os e-books? Você não está perdendo? Eu falei, não. Então, você está ganhando porque você depois tem como vender um curso? Não, não é esse o ganha-ganha. Quando entendi que minha missão de vida era ajudar pessoas a se desenvolverem, isso ficou claro através das metodologias que experimentei centenas e centenas e centenas de vezes, eu também descobri que a missão nunca acaba. E se eu estou nessa vida para apoiar famílias a celebrarem da maneira correta a conquista que já está lá e não é enxergada pelo mundo religioso da mesma maneira que cria fortaleza para o casal, gerar felicidades atrás de felicidades, porque eles se amam tanto, e se eles não forem felizes, o amor não sustenta, porque o amor sem a felicidade desvanece, porque é mais importante a felicidade, o amor nós já possuímos pela capacidade de amar e impulsionados pela nossa própria natureza, nós somos criados para o amor, para esse sentimento, mas nós não fomos criados, ensinados a construir felicidade. Esse medo está exemplificado na teoria de Platão da caverna. A caverna, procure, pesquise a teoria de Platão, a caverna. Eu não sei o que tem do lado de fora da caverna,
Tudo que está lá é estranho, então eu não saio da caverna, eu vou me fechando, eu vou me escondendo da luz, me sentindo assim protegido. É uma maneira que todos nós temos para lidar com o medo do novo, que é estranho. Então, quando você tem uma metodologia que te ajuda a dar os mesmos resultados assertivamente, você sistematiza a sua ação. Não só a sua ação de produção de conteúdo para entregar a cada casamento, mas a produção de resultados nas suas ações de marketing, de publicidade e de relacionamento. Esses sistemas já foram experimentados por nós centenas e centenas e centenas de vezes, e nós sabemos ensinar para você como você pode aplicar também no seu desenvolvimento de carreira. Mas hoje, por aqui, você agora sabe que existem três pilares e aprendeu 3 fundamentos transformadores. Leia o e-book, recapitule com as experiências e exemplos acrescentados por esta videoaula e se anime. Você está no melhor caminho para alcançar, se realizar na melhor profissão do mundo, celebrante de casamentos. O mapa da profissão existe, está na internet, está em qualquer celebrante religioso, juiz de paz ou profissional que você enxergar no mercado. Qualquer busca que você fizer será encontro com um mapa. Mas eu te convido a saber reconhecer o território. O mapa não mostra o território. E tudo na vida acontece 2 vezes. A primeira vez no pensamento, a segunda vez na realidade. E eu te conclamo, eu te convido, eu te acolho no seu sonho de realização pessoal e profissional para você e para com toda a sua família, onde você vai poder investir em si mesmo, investir no benefício da sua família, ter você feliz, com êxito profissional, pessoal e financeiro, para dar as férias, a vacância, a realização de vida, de estudos que os seus filhos merecem, que você sempre mereceu. A profissão de celebrante de casamentos tem um espaço imenso aguardando profissionais que saibam se posicionar, especialmente porque na faixa de ganho A, na faixa de ganho B, na faixa de ganho C, na D faixa de ganho, agora inverta. Você sabe que o público D, B, A. Então, são diferentes possibilidades de investimento que os noivos possuem. E se na faixa D, C, A, B, B+, A, e aí soma-se um A enorme, vão ficando poucos profissionais qualificados. Nós temos muito mais profissionais atendendo o público mediano. Vamos a classe chamada média. Eu detesto classificar as pessoas, mas nós temos que reconhecer os números. Existe uma faixa de ganho de até 2 salários mínimos, existe uma faixa de ganho até 5 salários mínimos, existe uma faixa de ganho até 10 salários mínimos. Agora, existe uma faixa de ganho de milionários, e não tem celebrante lá atendendo os milionários, porque é uma escalada de reconhecimento. Agora, próximos a uma liberalidade de datas, a uma extinção das proibições de realização de casamentos, festas, reunião, aglomeração, o número de necessários celebrantes, homens e mulheres, aumentará exponencialmente. E eu te convido a se preparar agora, porque o mercado está momentaneamente em retenção. Sabe, as pessoas estão encolhidas momentaneamente. A vida não é para dentro, a vida a gente vive expandindo. As famílias crescem, os filhos vêm ao mundo, e a família vem ao mundo para ser celebrada. E merecem você como celebrante de casamento, merecem o seu trabalho como pessoa inteira dedicada a um mundo maravilhoso de celebrações de casamento. Eu gostaria de compartilhar com você o que faz uma enorme diferença para mim. Eu tive a oportunidade de começar numa época em que muitos dizem assim, mas a sua época ainda era boa, final dos anos 90, tinha muita oportunidade. Eu digo para você que essas oportunidades aumentaram.
aumentaram. E vou dizer por quê. Quando ainda estava no início, no mercado de celebrações de casamento, o próprio mercado de casamento não estava organizado como está hoje. Era um mercado ainda mais pulverizado nas cidades. Hoje você sabe com maior facilidade encontrar as empresas que trabalham com casamento, porque essas empresas sabem se anunciar nas redes sociais. Uau, que maravilha! E aí, quando você tem as redes sociais facilitando que os noivos encontrem você, você pode fazer uma grande diferença na transformação do seu trabalho em um negócio empreendedor, próspero e de sucesso. Como você vai fazer isso? Vai depender da sua decisão, porque você pode ter um mapa e achar que consegue enxergar o território sozinho, que vai poder descobrir as estratégias, os pilares fundamentais, e poderá descobrir a mentalidade correta de atender o seu cliente, com o conhecimento necessário para que ele aceite que você seja o único profissional escolhido por ele. Você pode também acreditar que o posicionamento que você já tem de vida pela sua idade, pelo que você já fez na sua vida, é suficiente. E tudo bem, continuaremos amigos. Mas você tem uma segunda opção. Todos nós temos uma segunda opção. Todos nós merecemos uma chance maior. Se você concorda que todo aquele que já errou merece uma segunda chance, todos aqueles que estão acertando pequeno não merecem uma chance de acertar grande? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Seja fiel ao seu sonho. Busque acertar a grandeza da possibilidade de você alcançar tudo o que você merece. Olha, transforme sua mentalidade para empreender e vencer. Quando eu comecei em 1999, não existia ajuda. Muitos acham que eu conto isso para me vangloriar. Eu não tive ajuda, mas eu consegui encontrar novas fontes de ajudas, porque o mercado de casamento não existia. Mas hoje você pode contar comigo. É isso que eu quero compartilhar com você nesse final de aula, nesse momento em que eu compartilhei com você esse material que foi tão importante na minha transformação para me tornar um profissional cada vez melhor, cada vez mais preparado, não só para os noivos, como também para os alunos da Escola Celebrantes HB7. Ir sozinho pode fazer você ir rápido, mas ir acompanhado por um grupo focado que busca o mesmo resultado que você está buscando alcançar, vai te dar segurança e vai te permitir ir longe. Pare de ver a vida como a maioria das pessoas à nossa volta vem, à beira da areia, molhando apenas os tornozelos na marolinha depois da arrebentação. Existe um mar afora para você explorar e conquistar. Existe um oceano azul de possibilidades. E eu estou te convidando para vir junto comigo. Tem muito conteúdo compartilhado. Convido você para me seguir nas redes sociais. No YouTube e no Instagram tem conteúdos diferenciados. No Instagram, conteúdos mais curtos. No YouTube, conteúdos mais longos e mais profundos. Totalmente gratuito. Porque se sua missão é inspirar pessoas, minha missão é te ajudar. E de verdade, a minha missão, que era atender noivos, ficou limitada. Ficou limitada até cerca de 90 casamentos por ano, no máximo. Quando eu encontrei essa marca na minha agenda e falei, não posso mais atender nenhum casal que me procura no mesmo ano, quem mais vai ajudar os outros noivos que não podem me acessar, que não tenho data para atendê-los? E minha missão passou a ser preparar novos celebrantes para que venham a usufruir desses mesmos benefícios que eu sempre usufruí e tenho muita gratidão. O primeiro mercado a validar o profissionalismo feminino em uma área nova é o mercado de celebrantes de casamento. O empreendedorismo feminino no mercado de celebrações de casamento é, de longe, o resultado de maior expressão das últimas décadas. As mulheres estão empreendendo e acima de 60% se formando e se posicionando no mercado de casamentos. E o que antigamente tinha
por uma pura visão masculina, que para celebrar tinha que ser homem, hoje os noivos estão pedindo se não há uma opção de uma celebrante mulher celebrar. Mulher tem mostrado facilidade maior de enxergar essa luz da qual falei com você desde o princípio dessa nossa aula. Seja você mulher, seja você homem, ajudar que outras pessoas inspiradas pela sua trajetória, pela sua vitória, também alcancem a própria vitória e transformem o seu mundo a partir de si. Se sua missão é inspirar pessoas, minha missão é te ajudar. Te vejo na próxima videoaula. Que Deus lhe abençoe abundantemente. Fique com ele.